trabalhar a conscientização de jovens, né, crianças e jovens, a respeito do mal que as drogas fazem, né? Esse programa já existe há muito tempo. Ano passado, ele foi remodelado. Alguns proerdianos, que é como eles chamam os brigadianos que participam desse projeto, né, que são professores desse projeto, foram inclusive para os Estados Unidos, onde esse programa lá existe com outro nome, né? A metodologia vem de lá, e ele foi reprogramado, né? E agora esse pessoal tá fazendo esse trabalho nas escolas, em alguns municípios, enfim. E aí, quando a gente tentou intensificar esse programa aqui em Guaporé, a gente barrou numa série de empecilhos, né? E aí eu pensando como FECONCEP, imaginei essas barreiras todos devem estar passando, e aí a gente tinha que pensar o conjunto para tentar transpor essas dificuldades, né? Então, por isso a reunião de hoje. Hoje, quem pode lecionar o PROERD são brigadianos da ativa, certo? Então, hoje, um policial que já tenha sido proerdiano, ele não tem autorização do Estado para ser professor, mesmo que ele tope fazer isso de graça, certo? O programa ele tem uma série de pré-requisitos, enfim, e nos quais dá um pouco de conflito com aquilo que um policial da reserva da brigada pode ou não pode. Um exemplo, o policial que leciona no PROERD tem que estar fardado e armado, certo? Enquanto que alguém que é da reserva da Polícia Militar não pode usar a farda ou não poderia estar armado de forma ostensiva. Então, são umas bobagens, assim, ao meu ver, bobagens que travam um monte de evolução. A gente acaba andando mais devagar. Então, para dar um pouquinho dessa perspectiva para vocês, eu conversei há alguns dias com a Major Karine. Ela é a responsável da Brigada Militar pelo PROERD no estado do Rio Grande do Sul. Apesar de todos esses entraves que eu percebi que existem, essas barreiras, ainda assim o PROERD no Rio Grande do Sul ele é um modelo de ensino preventivo da Polícia Militar para o resto do país. Então, hoje há policiais gaúchos que falam sobre o PROERD em outros estados, né? Então, vamos dizer assim, a gente também não é o patinho feio da história, né? Mas tem coisas que a gente poderia fazer para ajudar, inclusive a propor algumas mudanças, e serão propostas, para que a gente conseguisse ganhar escala, né? Qual foi o meu sentimento no momento que eu tentei ajudar e tentei fazer com que esse programa andasse mais rápido aqui na minha cidade, né? Foi essa questão de inativos ou pessoal da reserva não poder participar, a resistência, às vezes, até de alguma escola ou outra em receber o programa, porque gera um pouco uma perturbação naquela rotina que a escola tem, né? Esse programa ele toma espaço letivo, apesar de poder ser encaixado na grade curricular. E alguma coisa financeira, né? Principalmente na questão da formatura, quando o programa termina, se organiza uma formatura, tem a questão do concurso de redações que os alunos fazem, e isso demanda algum recurso, tipo instalação de som, alguns fones e webs, mas isso, se o Concepro se envolver, ele pode até ajudar a conquistar outros sócios, né? Ou vender uma rifa no dia, enfim, dá para contornar essa questão da despesa com algum trabalho do próprio Concepro, né? Ele pode angariar a despesa, mas ele pode trabalhar de uma outra forma para conseguir alguma receita. E essa, voltando para a Major Karine, que é a responsável, ela elaborou um plano de trabalho para 2023. Esse plano de trabalho contempla material didático e tal. Aí eu até pediria, Maria, se tu puder botar na tela aquele PDF que eu passei. E eles já têm alguns parceiros, né? Por exemplo, um dos parceiros que eles têm é a Siderúrgica Gerdau, né? Mas a Gerdau não alcança, apesar de para a Gerdau o valor do plano de trabalho, que seria
R$ 74.660, né? Apesar deles ajudarem, eles não ajudam com tudo, né? E então podem surgir algumas outras despesas que não estão no plano, tipo lá na sala eles têm então uma instrução para os proerdianos, né, para os militares, que acontece 3 a 4 vezes por ano esses cursos, e ele ele serve para todo o policial que se inscreve, ou seja, não existe uma barreira de dizer, não, eu não posso aceitar mais gente que queira ser instruída. Não, se o policial se inscreve nesse projeto, ele vai passar pelo treinamento. Não existe um limite de número, né? Pode ser que ele fique, se uma turma encheu, fique para outra turma, para a seguinte e assim por diante, né? Então, a, esse plano de trabalho que ela está expondo, qual foi a minha ideia? Eu acho que a gente podia ajudar, certo? O Estado é sempre uma relação bem conturbada. Quem que dá o primeiro passo? Geralmente o conceito dá 10 passos para poder cobrar um passo do Estado. Então a gente sempre tem aquele sentimento, quando lida com o Estado, que a gente tem que fazer muito mais do que a gente acha para poder receber alguma coisa em troca, né? Não é uma troca justa, né? No início eu me iludia que ia ser, mas hoje eu já digo, não é. A gente tem que mostrar muito, muito, muito trabalho para conseguir algum retorno. Então, no dia 26, me corrija se eu estou errado, que é quarta-feira que vem, nós temos uma reunião, a FECONCEP tem uma reunião com o Major Feoli, o Coronel Feoli, que é o comandante-geral. Junto dele estará o Coronel Luigi. O Coronel Luigi, ele é hoje o chefe do Estado-Maior. Qual vai ser a demanda da FECONCEP? Cabe ao Estado-Maior alterar esta regra que impede hoje um policial da reserva de participar como instrutor do PROERD. Se a estatística aqui da cidade que eu consegui estiver certa, hoje nós temos um instrutor do PROERD que é da ativa, é uma policial. E existem outros 4 que estão na reserva, dispostos a lecionar de graça. Então, nós podíamos multiplicar o trabalho por 5. Ao invés de um estar fazendo o trabalho, podiam ser 5 fazendo o trabalho. Se isso refletir para outras cidades, significa que a gente tem um potencial enorme de começar a trabalhar a prevenção. Senão, daqui a 7, 8 anos, 10 anos, com certeza nós vamos ter resultados piores do que nós estamos tendo hoje, né? Então, a gente já teve essa conversa com a Major Karine, já faz uns 20 dias, eu acredito. Foi antes até desses atentados que ocorreram, enfim, na creche, e que agora o pessoal até está mais sensível. Então, acho que seria a hora da gente entrar forte nesse assunto, né? Então, a FECONCEP vai propor ele fazer essa norma diferente. No passado, ela já permitiu que os da reserva dessem aula do PROERD, mas teve gente que entrou depois na justiça contra o Estado pedindo indenização pelas horas que tinham trabalhado no PROERD, entende? E aí, 1 ou 2, sei lá quantos foram, estragam um trabalho que muita gente poderia estar fazendo. Então, a gente até sugeriu a nossa declaração de trabalho voluntário, que é um documento que a FECONCEP sugere que os CONCEPs preencham sempre que troca a diretoria, né, para que os integrantes de CONCEP também depois não venham a impetrar alguma ação judicial contra o próprio CONCEP. Isso já aconteceu em alguns municípios. Então, a gente muniu eles de uma certa tranquilidade que eles pudessem fazer essa troca sem esse risco jurídico, certo? Então, assim, a Secretaria de Segurança também se envolveu. Eles devem estar trabalhando essas coisas para ter uma resposta a nos dar no dia 26. Eles sabem do que vai ser tratado. E eu espero que a resposta seja positiva. Não obstante isso, nós também vamos negociar com o Coronel Feoli o seguinte: se isso não passar, né, se os inativos não possam lecionar, nós temos que ter uma forma de agraciar os CEPROS que hoje estão fazendo um bom trabalho com algum efetivo a mais para que possam ter mais de um proridiano, certo? E aí eu vejo a possibilidade de que, se alguns CEPROS pudessem ajudar nessa questão financeira
que é para a Fundação da Brigada Militar, que vai numa conta específica do ProERG, ajudar com algum valor, a gente pode suscitar essa contrapartida depois, né? Pelo menos a gente vai estar um passo à frente deles. Nós estamos ajudando, agora a gente gostaria de uma contrapartida. Então, eu estou tentando trabalhar plano A, plano B, né? Então, a FECONCEPRO, eu vou fazer uma reunião de diretoria no WhatsApp, ali na diretoria da FECONCEPRO, para ver se eles autorizariam a FECONCEPRO a fazer alguma doação, certo? E não, eu não vou querer ser como é que eu vou dizer, o Robin Hood da história, não vou secar o caixa da FECONCEPRO em função disso. Mas a FECONCEPRO dá uma sinalização, e se outros conceptos tiverem alguma coisa em caixa, pudessem reverter para isso, eu chegaria nessa reunião do dia 26 um pouco mais armado, com um pouco mais de munição na guaiaca, né? Eu vi agora a Daniela de Pagé, não sei por que me veio essa expressão. O que vocês acham? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Tá? A ideia é essa, seria juntar forças para trabalhar mais prevenção. André, boa tarde, André. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, Jair. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. André, a ideia que tu tens é exatamente para que consiga alguma fonte de recurso para os CONCEPRO, é isso? A minha ideia é o quê? Existe o ProERD e ele foi reformulado. A Brigada Militar ela está empenhada em fazer esse programa avançar mais, certo? Tá. Mas uma o das ProERD... barreiras é a questão do militar da reserva não poder participar. Nós vamos tentar ajudá-los a reverter isso. E eles têm um plano de trabalho que eles tentam angariar algum recurso com empresas, enfim, particulares. FECONCEPRO ou CONCEPROS nunca participaram desse projeto junto com a Brigada. Eu queria mais ou menos ajudar com algum recurso, nem que fosse pequeno, para abrir um pouquinho mais essa porta. O ProERD, ele é um programa de ensino para as crianças contra as drogas, né? Isso. Como é que ele funciona, Jair? Foi boa a tua pergunta. Ele funciona assim, ele teria que ter uma duração na cidade para dar certo, dar o resultado que eles esperam, ele teria que ter uma continuidade de 7 anos. Porque eles pegam 2 séries iniciais, ou seja, eu não sei bem, não me lembro bem as séries que eles pegam, mas vamos dizer lá, a primeira e a segunda série, são 2 anos consecutivos com as crianças que estão ali na faixa de 5, 6, 7 anos. Depois ele tem um hiato e ele volta a acontecer nos 7 anos depois, do primeiro curso. Então ele é dividido em 3 etapas, 2 iniciais, ele tem um hiato ali de uns 5 anos e ele volta a acontecer para fechar esse ciclo. Segundo os americanos lá fizeram, é o que mais deu certo. Só que aí nós temos esse problema também, que o ProERD ele não tem continuidade. Né? Chega alguém, investe nisso, tem 1 ou 2 anos de trabalho, depois a brigada abandona, depois de uns anos volta, não tem essa continuidade. Então, assim, além de pedir algum efetivo para as cidades que eles entendessem que poderiam ser agraciadas com isso, e talvez a doação seja um critério, né? Não sei, pode ser que sim, esse programa teria que ter continuidade de 7 anos. Se nós não conseguirmos esse compromisso com o Estado, nós não vamos ter um resultado. Tá. Então, assim, ó, aqui em Canoas, tá? Pelo que eu tenho de conhecimento ali, é liberado 2 policiais, dois brigadianos, uma mulher e um homem, para fazer essas aulas nas escolas, entendeu? E aí eles basicamente são efetivados para esse tipo de treinamento nas escolas. Quando há depois a formatura, os alunos fazem uma formatura, que eles vão ali para a UBRA, num auditório para 500 pessoas, aí ali dá o quê? Dá umas 200 crianças e mais os parentes, pai e mães e tal.
E aí a iniciativa privada ajuda eles através de camisa, através do leãozinho, que tem o símbolo do projeto, que é um leãozinho, né? Distribui um leãozinho para cada um, aí é feito umas medalhas para alguns empresários que ajudaram ali, uma medalha de mérito, de contribuição que fez e tal, mas eles sempre, e às vezes eles não conseguem patrocínio para as camisas, que é o maior custo, né? E aí eles acabam não dando as camisas, né, para as crianças. E eu tive uma palestra na SIX, agora meio-dia, com o governador Eduardo Leite, e uma das apresentações dele foi exatamente fazer incentivos para a educação nas escolas, entendeu? Para que uma das coisas que ele falou, está existindo, as crianças estão desistindo muito da escola, estão abandonando as escolas e não estão retornando mais. Esse o leãozinho aí. Então, ele diz que vai dar prioridade para a área de educação. Então, eu acho que essa tua reunião que tu vai ser dia 26 aí, acho que ela é muito importante exatamente para abordar, tá, a importância do ProERD para que as crianças não abandonem as escolas e também não vão para o uso de drogas, entendeu? Então, é muito importante isso. E se puder fazer por pessoas de terceiros, tá? Que nem tu falou aí de pessoas voluntárias, libera esse pessoal para ativa, né? Porque esse pessoal hoje, eles basicamente estão deslocados ali para fazer esse treinamento. Então, libera o pessoal para trabalhar ou na forma administrativa ou na forma operacional na rua. Então, é muito interessante você ir para esse assunto aí do ProERD, né? O que o Concepro também pode, de repente, receber de alguma fundação, alguma coisa, alguns recursos, ser parceiro para o programa ProERD. Parabéns pela iniciativa. Isso, então, Jair, obrigado pelas suas colocações. Então, nesse plano de trabalho, depois eu vou pedir para a Maria até botar o PDF dele no grupo. Ele é bem sucinto, bem simples, e ali consta uma conta bancária dessa específica para esse programa, e, obviamente, se nós ajudarmos financeiramente, nós vamos cobrar a prestação de contas também, né? Então, nada menos, né, é justo que a gente saiba depois e eles nos prestem conta. A gente vai começar a ter essa relação com eles e, à medida que o tempo passa, eu acredito que a gente vai estreitar ela. Uma outra coisa que vai ser colocada na reunião ali, junto com o coronel, é por que eles não utilizam lá do Fundo Estadual da Segurança Pública aqueles 10% que todo mundo paga de pedágio para fazer o PSEG? Porque ele é justamente para a prevenção, né? Pode ser que eu não estou sabendo uma parte da história, que o Estado banque uma parte e que isso eles estão tentando fazer, vamos dizer assim, além do protocolo, sei lá. Não, eu entendo que é um dinheiro que vai ser bem investido, né? E se nós pudéssemos, cada Concepro, botar alguma coisinha lá, a gente está sinalizando a nossa boa intenção. Essa seria a minha opinião, né? André, então, oi. André, Guaporé vai atender o chamado da FECONCEPRO e vai fazer uma colaboração. Tá ok, obrigado. Tá? Tchau. Pode contar conosco aí. Nós vamos fazer uma colaboração para essa ação que a gente entende que é fundamental. Eu sou testemunha, assim, eu não participei de ProERD, tá, quando criança. Eu participei de um programa da Polícia Federal que nós estamos tentando resgatar também, que é o GPRED. Já aconteceu, nós tivemos uma reunião com a superintendência da Polícia Federal e eles, assim, ó, foi meio frustrante, né? A Maria estava na reunião e o programa, ele meio que ao longo de vários anos, ele foi desmontado. E agora eles estão tentando fazer algo para retomar isso. E aí os conceitos, enfim, eu, através da representação de vocês, eu coloquei a gente à disposição. E aí nós vamos tentar eleger uma cidade piloto para que possa tentar ser executado esse novo método. Mas ele tem que ter a colaboração da Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação do município,
Já não é como uma vez que a Polícia Federal vinha para a cidade, ficava aqui 1, 2 dias, fazia o trabalho e saía. Agora tem que ter uma instrução, são 12 horas aula, enfim, complicou bastante, mas a gente vai tentar descomplicar. Então, assim, só para dar uma perspectiva de vocês, que um dos assuntos que a federação está tratando em benefício da segurança pública é essa questão preventiva, né? E aí vamos passar necessariamente pelo PROERC e, quem sabe, por esse GPRED. Os que estiverem participando, né, associados, todos eles vão ter a possibilidade, então, isso dando certo, de terem isso nos seus municípios. E aí a relevância do conceito vai se tornar mais, né, mais efetiva na comunidade, enfim, vai dar visibilidade. E também daí cabe a vocês trabalharem essa visibilidade para conseguir associados, ou, né, a entrada do comércio, da indústria, enfim, apoio, engajamento. Tá? Então, a reunião ela teria que ser breve. Se alguém mais quisesse colocar uma opinião ou já manifestar o apoio, eu vou levar daí vocês o resultado dessa nossa conversa. E peço o seguinte, todo mundo que for fazer algum aporte, por favor, mande um comprovante desse depósito para a Maria ou coloque lá no grupo para que a gente tenha isso registrado. Né? Senão, de repente, vocês fazem algum apoio, a gente fica sabendo que isso é uma moeda de troca que a gente tem que usar. Alguém mais? Não, o André, eu não entendi muito bem, André, a questão aí da federação. A federação ela está com o objetivo de arrecadar importâncias dos conceptos para fazer uma campanha de ProERD. Mas essa campanha do ProERD, que eu saiba, era muito local. Eu sei que Capão da Canoa tem, Canoas tem. Qual é a ideia do conceito fazer essa ajuda do ProERD em qual cidade? Como é que tu vai operacionalizar isso? Tá, é assim, Jerry. Cada cidade tem o seu papel a cumprir, certo? Isso não muda, tá? O Estado ele tem uma coordenação geral do PROERD. É daí que saem as apostilas, é daí que saem os crachás, livros, kit de cartazes para educação, que são uns cartazes que eles utilizam, manuais, enfim. Isso aí demanda um recurso que, pelo que eu entendi da Major Karine, e ela me passou o plano de trabalho solicitando esse apoio, isso o Estado não dá para eles, certo? Eles vão buscar, é um trabalho que eles têm que fazer de buscar esse complemento, certo? Estou passando a informação que ela me deu, que dá esses 74.660 no total. E eles já têm alguns parceiros que são de sempre deles. Ela me citou 2, CR Diamantes e Gerdau. Deve ter mais alguns. Então, ainda deve ter algum valor faltando para ela. E uma forma de ajudar, ou depois de pedir uma contrapartida, seria os conceptos ajudar de alguma forma, como pudesse. Eu posso ajudar com R$200, eu posso com 500, o outro pode com 1.000, fazer essa sinalização, certo? E em função dessa sinalização, a gente vai tentar se inserir nesse projeto para tentar destravar essas questões que, vamos dizer assim, talvez eles nos escutem com um pouco mais de atenção, vendo que a gente está botando algum empenho financeiro. E a gente tem que destravar essas questões burocráticas para dar celeridade ao projeto, entende? Tipo, tem municípios que hoje não tem nenhum espaço físico dentro da própria Brigada Militar para guardar o material do projeto. A pessoa tem que guardar em casa, entendeu? Então, não, às tudo vezes bem. tem... Então, pelo que eu entendi, André, então, tem um valor de 74 mil, e aí a federação ela vai contribuir em parte desses 74 mil. Qual é a tua meta? Valores para tu atingir? Eu não botei ainda em reunião de diretoria, até vou puxar isso no grupo mais tarde, Jair. Tu vai participar também. Eu vou decidir junto com a diretoria, daí quanto, né, eu vou expor para eles quanto a gente tem de caixa, isso também é para todo mundo, tá lá no site, né, quem quiser olhar, tem a senha lá, sou associado, pode olhar. E eu não vou drenar tanto, sei lá, pensei, vamos chegar entre 1.000 e 5.000, vamos ver o que a diretoria vai permitir, entendeu? Eu não vou decidir Tá bom. sozinho.
O Gerdau, eu conheço bem o Gerdau, tá? O Gerdau tem uma fundação. Tá? Essa fundação é uma pessoa que chama Xavier que cuidava disso. Como a Gerdau ela tem um lucro muito alto, ela montou uma associação e essa associação ela faz distribuição para diversas entidades, entendeu? Então, entidades que precisam de dinheiro, crianças especiais, a CADEF, um monte de entidades aqui ao redor de Porto Alegre, a Gerdau ajuda, entendeu? Através dessa fundação, né? É uma fundação, entendeu? Então, vai ver que eles ajudam também o projeto. Mas eu sou parceiro também, o Concepo de Canoas é parceiro também para te ajudar. Até para ficar bem esclarecido, né? Todos os conceptos hoje são quase 40, 39, se eu não estou enganado, né, Maria? Que hoje são associados à FECONCEPRO, tem aquela doação todo mês, certo? Eu também poderia decidir em diretoria alcançar um valor e nem suscitar isso para os conceptos. Só que é o seguinte, tem muita cidade que está associada que não tem ProERD, não tem brigadiano habilitado para ser instrutor e pudesse se sentir prejudicada nesse sentido, dizer, poxa, estão botando um dinheiro que também é meu lá e eu nem vou me beneficiar disso, né? Então, achei melhor individualizar, para que vocês também tenham um tempinho até de buscar essa informação no município de vocês, há ProERD, não há ProERD, tem a intenção de fazer funcionar ou não, e ver se vai valer a pena, né? Se vai valer a pena, tem o interesse de ajudar, está aqui o caminho, né? E mande para a gente o que você deu de colaboração, que daí nós vamos brigar com isso para que a sua cidade tente sair um pouco melhor das demais que não estão fazendo nada. Entende? Essa seria a ideia. André, eu vou verificar com o nosso tesoureiro, tá? Porque nós tivemos uma baixa aqui em Teutônia, referente, não sei se todos acompanham, mas nós estamos com um problema com a cooperativa Leviro, de Teutônia, que está à beira de uma falência. E ela era uma das empresas que mais nos aportavam no mês, né? Nós vamos ver com ele. Aqui em Teutônia, nós temos uma dupla que faz o ProERD dentro das escolas, né? Até vou verificar com eles como que está esse andamento, porque para nós nunca chegou nenhuma solicitação de pagamento de material. Eles têm uma condição que eles fazem pela brigada lá de conseguir o material. Então eu vou verificar também com eles como é que eles estão nesse andamento. Até para a gente poder discutir depois e talvez dar ideia para os outros conceitos, né, de como eles trabalham aqui. Marta, André, eu te escutei, o teu áudio ficou um pouquinho ruim para mim. Eu entendi que tu vai falar com o teu pessoal e depois daria um retorno. Talvez seria isso? Só me faz um positivo se eu acertei. André, posso dar uma ideia, André? Posso dar uma ideia? Tá. Olha só. Hoje o PSEG, tá? Ele tem tipo um pedágio ali, que alguns chamam de pedágio, mas eu vou dizer que é um percentual de 10% sobre os 5% doado de ICMS do empresário para fins do PSEG, certo? Tá correto. Ouviu aí, André? Sim, ouvi. Tá. Olha só. Por que o Estado, não bota esse custo de 78 mil para esse percentual de 10%, sendo que não deixa de ser um investimento para crianças de vulnerabilidade? Porque eles têm eu não sei se chegou a participar das últimas reuniões do PSEG, né? Mas o PSEG ele tem um fundo hoje lá, que inclusive está rendendo dinheiro aplicado no banco lá, né? do Estado ali. Mas ele tem um fundo e 78 mil reais é pouco, é um valor baixo até perto da arrecadação que tem, do dinheiro que tem lá hoje do PSEG. Não daria para pegar esses 80 mil desse fundo
e jogar para o Proerd, porque daí nós até poderíamos usar o Proerd para convencer o empresário hoje a fazer doação. Porque hoje a minha grande dificuldade que eu estou tendo com o empresário, do caso do PSEG, desculpa misturar o assunto, mas é que uma coisa pode ligar a outra, tá? O empresário ele está encarando como um aumento de imposto isso, entendeu? Pô, eu estou doando 5% do ICMS e ainda vou ter que pagar 10% sobre os 5%. Então, ele está encarando como um imposto. E eu estou tentando provar para ele que não, que esse dinheiro que ele está dando a mais, ele está ajudando as crianças de vulnerabilidade, as crianças com problema, né, de ensino ali, que o Estado está investindo nessas crianças, né, na área de educação. Só que ele não tem nada palpável hoje na mão, ele não tem... Um exemplo que eu falei hoje até para o assessor do governador ali, eu disse, se o Estado fornecesse a cada 6 meses ou a cada ano um certificado do PSEG, um certificado social, que ele fez uma contribuição de... Vou dar um exemplo, se ele contribuiu 10 mil no PSEG, ele deu R$1.000 para as crianças de vulnerabilidade. Uhum. Então, esses R$1.000, ele deveria ter um certificado do Estado que ele fez uma colaboração social. Isso não tem hoje nenhum documento de agradecimento a essas empresas que contribuem no PSEG, entendeu? Então, daqui um pouquinho, esse dinheiro dos 10% sobre os 5% poderia cobrir o Proerd, que já existe, e a gente usar esses filmes do Proerd, essas entregas de crianças do Proerd, porque em Canoas o Dirceu fez uma entrega ano passado aqui, emocionante, coisa assim entendeu? De chorar, entendeu? As crianças recebendo a emoção das crianças, cantando o hino do Proerd, uma coisa muito bonita. Se eu tiver um vídeo, depois eu coloco aí no site da FECONCEP. Então, é uma ideia, André, de repente, tu passar para eles de usar esse fundo para o Proerd, que é para as drogas, que é para a educação das crianças. E aí, de repente, até ampliar esse valor, né? É só uma ideia, André. Sim, não, isso vai ser passado sim, já. Inclusive, uma coisa que tu colocou ali que é importante, eu vou fazer, é fazer esse link com o PSEG, né? Então, vai ser dada a ideia assim, tá? O que eu entendi da Major Karine é que o dinheiro do Estado ele já vem em alguma medida, né? Mas isso seria algo que eles fazem além do protocolo, vamos dizer assim. E aí eles tentam conseguir essa ajuda com os empresários, né? Como se o Estado quisesse uma contrapartida para aquele recurso que está dando, eles têm que mostrar esse empenho para fazer o programa rodar. Mas eu vou levar essa tua contribuição com certeza. Alguém mais quer conversar? Que nós temos que encerrar, porque a pessoal lá de Garibaldi tem um outro compromisso. Depois essa gravação dessa nossa reunião vai ser posta no grupo para quem não pôde participar, se inteirar e poder vir até a gente para tirar as dúvidas também, caso queira contribuir. André, então, só um detalhe. Vou seguir, então, o conselho aí de alguém outro que também falou. Vou ver em Xangri-Lá e Capão quem é que está fazendo isso lá, se é pessoal que vem do Estado, se eles têm gente local que está fazendo o programa do Proerd. Eu sei que ele acontece, mas também não sei com que frequência nem detalhes, tá? A gente está ajudando bastante a Brigada Militar lá e, portanto, já tem uma ação bem proativa por parte deles. Tá ok. Obrigado, Traem, pela tua colocação. Obrigado por estar presente aqui conosco. Então tá, pessoal. Vou seguir para o encerramento. Se alguma dúvida ficou, podem me chamar no particular na sequência para tirar, conversar. Quiserem me ligar, estou à disposição. Tá bom? Espero encontrar vocês em breve em mais uma batalha aí da FECONCEP. Tá? Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau.